Olá, queridos, no estudo de hoje nós vamos falar sobre oração. Mas antes quero fazer um pedido para que você se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo e também o canal da nossa igreja. Então faça isso, vai aqui embaixo, já deixa a sua inscrição, deixa o seu like, compartilha também os nossos estudos para que outros possam ser abençoados. E quero deixar um convite para você, se você desejar fazer parte do nosso grupo de estudo bíblico. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns grupos do WhatsApp. Escolha um desses grupos e faça parte, e assim você vai ter acesso ao conteúdo dessas aulas e também ter a oportunidade de fazer parte de uma sala de aula através do aplicativo Meet uma vez por semana. Então nesses grupos você vai ter toda a informação, então entre ali, eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Então participe juntamente conosco. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse é um texto bem conhecido nosso e que é muito citado quando a gente fala sobre oração, e de fato um texto muito significativo, que nos ajuda a entender muito sobre oração, uma advertência, uma exortação grande sobre essa questão. E de fato um texto bem importante para nós, para a nossa compreensão sobre a questão da oração, que nos ensina, nos instrui, nos edifica e que tem sido muito usado e muito abençoado por Deus para edificar nossas vidas e nos conclamar à oração, ao clamor, à dependência, ao quebrantamento, à mudança de atitude. Então um texto muito importante para nós, especialmente dentro do contexto que nós vamos ver ao longo aqui desse estudo. Então acompanhe a leitura da palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse é um texto que muitos de nós sabemos de cor, falamos, recitamos esse texto, e ele de fato é muito importante para nós. A oração é algo assim, parece tão simples a gente falar sobre oração, mas é algo muito complexo. Eu sei que a gente fala muito mais de oração do que nós vivemos uma vida de oração. Eu sei que nós desejamos muito mais ter uma vida de oração do que de fato nós temos uma vida de oração. Eu sei que na verdade entendemos que precisamos muito mais do que praticamos na nossa vida de oração, porque de fato a oração é dependência de Deus, oração onde abrimos as portas para ouvirmos a Deus e colocar o nosso coração diante do Senhor. Oração, ela parece simples, mas é a arma mais poderosa que a face da terra já conheceu. A oração parece algo antigo, mas é um dos métodos mais modernos para a expansão do reino de Deus. A oração parece algo tão acessível, mas na verdade é o tratamento mais eficaz para as feridas da alma que o homem já pôde conhecer. A oração de fato é tudo aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falando: não, mas agora a gente só pode orar. Não só podemos orar não. Oração na verdade é a primeira ação que nós devemos fazer diante de todas as situações, é a oração. Orar vem em primeiro lugar, a oração deve ser feita no tempo todo, como o apóstolo Paulo mesmo já nos orientou: orar sem cessar. Pensar na oração como refúgio é entender exatamente aquilo que Jesus, ou a palavra de Deus, ou o próprio Deus nos instrui realmente a fazer. Oração, como diz a canção tão bonita que nós ouvimos, oração é falar com Deus. E quando pensamos em oração como refúgio, estamos falando exatamente de falar com Deus e encontrar em Deus esse lugar de escape. Refúgio é isso. Refúgio é um lugar de escape, é um abrigo, é um esconderijo. Isso é refúgio. E quando a gente pensa na oração como refúgio, estamos colocando exatamente nessa dimensão, onde nós, ao falarmos com Deus, encontramos esse lugar de escape diante das lutas que nós passamos. E aí a gente vai de novo onde nós lemos esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus ele fala com Salomão, e depois de falar com Salomão, ele mostra para Salomão que mesmo se o povo se afastasse de Deus e viesse sobre o povo todas as pestes, todas as dificuldades, problemas, adversidades, e até mesmo se o povo se afastasse de Deus e chegasse um momento em que o povo voltasse novamente para o templo e clamasse ao Senhor, ele os ouviria. Se mesmo em meio àquelas adversidades, problemas, lutas, que poderiam ser fruto até mesmo dos seus próprios pecados, mas ainda assim, se o povo se voltasse para Deus, clamando, se convertendo dos seus pecados, dos seus maus caminhos,
voltando-se para Deus, do céu ele os ouviria e sararia a sua terra. Deus ele fala com Abraão que através da oração, do clamor, eles encontrariam esse lugar de refúgio. Eu sei que muitas vezes nós recorremos realmente ao Senhor nesses momentos de refúgio, de tribulação, e devemos fazer isso. Devemos falar com Deus, abrir o nosso coração, colocar diante dele as nossas adversidades e jamais passarmos um momento sequer sem fazer isso diante do Senhor. Porque na verdade na oração nós vamos encontrar esse escape. Eu sei que muitas vezes passamos por situações adversas na nossa vida que nos sobrecarregam e que muitas vezes ficamos pensando como que nós vamos encontrar o escape, a saída. O refúgio é o nosso Deus, o meio, a oração. E aí nós conseguimos alívio para a nossa alma, para o nosso próprio coração. O salmista, eu gosto muito desse salmo, o salmo de número 42, o verso 5. O salmista também parece buscar esse lugar de escape. O salmista parece viver um momento de tribulação na sua vida, no seu coração, e ele então derrama a sua alma diante do Senhor. Ele percebe que Deus, ele encontra essa válvula de escape, esse lugar de refúgio, esse abrigo, esse esconderijo. E ele fala com Deus sem qualquer constrangimento, expondo o seu coração, a sua alma. E ele diz assim, no verso 5, que na verdade é um refrão nessa canção, oração que ele faz. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Assim como o salmista, precisamos olhar para a oração e saber que podemos falar com Deus. E existem algumas certezas que nós temos através da oração e que eu quero relembrar. Eu sei que você já sabe, eu sei que você já ouviu sobre isso, mas eu quero relembrar algumas questões que são importantes. A primeira delas, Deus, ele nos ouve. Tenha certeza disso. Deus, ele nos ouve. A palavra de Deus está repleta de passagens, de advertências, de orientações, de mandamentos, para clamarmos a Ele, para buscarmos a Ele, que Ele nos ouviria. Está cheio de exemplos também de servos do Senhor, de homens, mulheres, que clamaram a Deus, Deus ouviu e mudou as circunstâncias. Isso é importante a gente entender. Deus está pronto a nos ouvir. Não pense jamais que o seu problema ele é insignificante diante de Deus, porque não é. Não pense jamais que Deus não vai ouvir a sua oração, porque Ele vai ouvir as nossas orações. Se clamarmos a Ele, Ele nos ouvirá. Essa é a certeza que nós temos. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo Jesus. Ele abriu o caminho para nos apresentar diante do Senhor, e assim podemos chegar diante dele com confiança. Essa é a primeira certeza. Deus nos ouve. Segunda certeza que deve governar o nosso coração: Deus, ele pode mudar as circunstâncias. Lembre-se disso. Não ore apenas como um hábito religioso. Não ore apenas para cumprir um momento da sua vida, ou apenas para desencargo de consciência, quem sabe, mas ore com confiança. Com confiança. Deus, ele pode mudar as circunstâncias, se assim for da sua vontade. Ele pode o impossível. Ele fez aleijados andar, cego ver. Ele andou sobre o mar, ele abriu o mar vermelho, ele ressuscitou mortos. Esse é o nosso Deus. Isso nós estamos falando de narrativas que a Bíblia apresenta para nós, mas poderíamos contar hoje quantas pessoas foram curadas, libertas, restauradas por Deus, pelo milagre, pela mão poderosa do Senhor, porque clamou a Deus. Podemos ter certeza que Deus nos ouve e que Ele é poderoso para ouvir as nossas orações. Uma outra coisa que precisamos entender, que a oração é pela fé, somente pela fé. Deus, ele nos ouve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e é pela fé. Lembre-se disso. Existem muitas pessoas que pensam que existem certos rituais para falarmos com Deus. É uma impostação de voz, é a altura da voz, é o timbre, é a maneira que se fala, é o lugar que se fala. E existem muitas pessoas que condicionam isso. Elas querem materializar a oração e colocar algumas coisas que vão ser a palavra-chave ou a maneira correta de Deus vai ouvir. Nada disso, é fé. Pode ser uma palavra, pode ser um balbuciar de lábios. Deus, ele ouve por causa da fé diante do Senhor.
não são palavras, não são rituais, não é nada disso, não é o nosso sacrifício, mas é fé. Deus, Ele nos ouve, Deus Ele faz o impossível, e somente pela fé em Cristo Jesus, Ele assim pode ouvir e atender as nossas orações. Bom, mas a gente precisa compreender algumas questões sobre a oração como esse lugar de refúgio. A gente não vai conseguir encontrar um lugar de refúgio se o nosso coração ele estiver escondendo, ocultando pecados, se a gente estiver vivendo distante do Senhor, o nosso coração continuará inquieto. O próprio Davi, em que nós conhecemos um homem que orava, derramava o seu coração diante do Senhor, quando ele pecou, diz a palavra de Deus que ele escondeu isso no seu coração, os seus ossos secaram, ele adoeceu, ele esteve longe da presença do Senhor e ele ficou com a sua alma inquieta, enquanto ele não confessou o seu pecado e colocou diante do Senhor. Por isso a oração também, como um lugar de refúgio, precisa passar pela confissão. Precisamos confessar diante do Senhor, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E por isso, esse texto de Crônicas, ele nos adverte sobre isso também. Ele fala sobre esse lugar onde poderíamos clamar ao Senhor e Deus atenderia, mas ele leva antes a pensarmos sobre a confissão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós queremos encontrar também, através da oração, esse lugar de refúgio, precisamos trilhar por esse caminho da confissão. E isto pode ser feito no momento em que estamos orando, falando com Deus. Podemos olhar para o nosso coração, até mesmo podemos pedir como salmista: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E assim nós vamos encontrar em Deus esse lugar de descanso, de refúgio. Nós estaremos na presença do Senhor, estaremos ali no Santo dos Santos. Claro, entendam isso simbolicamente, porque o templo, o Santo dos Santos, já não existe mais fisicamente, mas no sentido da presença de Deus diante do Senhor, assim como os anjos ali quebrantados diante de Deus e podem contemplar a face do Senhor, assim também podemos chegar diante de Deus com o nosso coração tranquilo, porque Deus perdoa os nossos pecados. E através da oração, como esse lugar de refúgio, através da fé, podemos adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor. E não há nada mais importante do que isso, usarmos a oração, não só como um meio para pedirmos, um meio para intercedermos, mas também como um meio para adorarmos, louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor. E aí quero mais uma vez lembrar dos salmistas. Quantas vezes os salmos, eles são orações que levam esse louvor, essa adoração ao nosso Deus. Que possamos desfrutar disso a cada dia mais. Spurgeon, ele disse certa vez que quando a nossa alma estiver angustiada, preocupadas com coisas dessa vida, podemos também clamar por coisas maiores, como o reino de Deus, a obra do Senhor, e assim o nosso coração ele vai se aquietar. Muitas vezes a gente se foca tanto nas coisas que nós temos de preocupações nessa vida, esquecemos da bênção de Deus sobre nós, bênçãos incontáveis, esquecemos de interceder por coisas que são eternas na nossa vida, enquanto pensamos somente nessas coisas passageiras. Não quero dizer que não podemos orar por essas coisas, mas talvez o refúgio para o nosso coração venha quando nós derramarmos nosso coração, não só por essas questões, mas também orarmos pelo reino de Deus de forma como um todo. E aí talvez as nossas preocupações, elas se estenderão para outras coisas e darão lugar ao louvor, à adoração, à gratidão, à exaltação ao nosso Deus. Não abra mão na sua vida de ter a oração como esse lugar de refúgio. Não abra mão de olhar para o Senhor como esse lugar de escape. E através da oração nós podemos entrar na presença de Deus. Através da oração podemos derramar o nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Não faça isso de vez em quando. Não faça isso apenas quando as coisas estiverem difíceis na sua vida. Não faça isso apenas quando não houver mais outra solução e você olhar apenas para a oração. Faça isso constantemente. Faça isso diariamente, como o ar que respiramos. Faça isso. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida. E aí você vai encontrar constantemente esse lugar de refúgio, esse lugar de abrigo, esse lugar de escape, que é a oração. Eu sei que no tempo que nós vivemos, é um tempo que muitas pessoas encontram-se ansiosas, preocupadas, angustiadas, com medo e com razão, porque vivemos um momento muito difícil. Mas não perca a oportunidade de, nesse tempo, aprofundar a sua comunhão com Deus,
encontrar em Deus e na oração esse lugar de refúgio. Faça isso através da fé, porque a palavra do Senhor lá em Tiago nos diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. A oração da fé. Se tivermos fé, podemos ter certeza que Deus, Ele nos ouvirá. Ou Ele vai mudar as circunstâncias, ou Ele mudará o nosso coração. Mas em tudo encontraremos uma paz que excede a todo entendimento. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai amado, graças te damos porque o Senhor nos ouve. Temos essa certeza, essa plena confiança. Nos ajude, ó Deus, a vivermos pela fé e pela fé colocarmos diariamente as nossas vidas em oração, clamando ao Senhor, porque o Senhor é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Que temos certeza, ó Deus, que mesmo em meio às adversidades que passarmos, ainda que essas adversidades sejam fruto das nossas escolhas e dos nossos pecados, ainda assim o Senhor nos promete que se clamarmos, o Senhor nos ouviria. E nós queremos clamar ao Senhor em todo o tempo. Dá-nos perseverança, dá-nos disciplina, dá-nos confiança na oração, ó Deus, e que através da fé possamos nos achegar diante do Senhor e derramar a nossa vida, o nosso coração e recebermos do Senhor o alívio necessário no tempo da angústia e essa paz que excede todo entendimento, que ela possa invadir e inundar os nossos corações. Oramos a Deus, confiados em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.